Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E o nosso contato hoje é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo ao jornal. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Vamos falar com o Fausto vamos repercutir com o Fausto as falas de Jair Bolsonaro na sabatina que aconteceu ontem à noite e verificar com o Fausto se aquilo que o Bolsonaro disse sobre os feitos da sua política econômica dele e de Paulo Guedes realmente encontram respaldo na realidade. Como é que você avaliou a participação do presidente Bolsonaro na conversa ontem, Fausto? E se o que ele disse realmente é o que as pessoas vivem no dia a dia? Ou, mais uma vez, ele fez um relato do mundo paralelo? Bem, Rafael, acho que as pessoas já têm vivido muito bem o que é a política econômica do atual governo. Nós temos uma inflação aí que passou a casa dos 2 dígitos, nós temos uma economia que de fato não cresce, uma taxa de desemprego bastante alta, uma renda que cai, mais de 33 milhões de pessoas passando fome, metade da população brasileira não sabendo se vai ter a próxima refeição. Essa é a realidade que não tem muito o que dizer e não tem muito o que esconder, né? De certo modo, o que o presidente ontem na discussão fez foi tentar encontrar ali uma visão diferente e muito aquém da realidade que o brasileiro vive. Eu acho que esse é uma primeira referência. De alguma forma, o que se foi discutido ali reforçou muito, de certo modo, a visão do Bolsonaro e do Paulo Guedes com relação à economia, uma visão de que a única forma do brasileiro ter emprego, do brasileiro ter renda, é perder direitos, né? Vamos lembrar que para ele os grandes movimentos, né, as grandes iniciativas desse governo em relação à economia foram as reformas. Mas também é importante, Rafael, que a gente coloque alguns acertos ali da fala, né? Ou seja, até que ponto aquilo que foi falado é de fato realidade, né? O Bolsonaro se utilizou muito da discussão do Auxílio Brasil, ou do auxílio emergencial, como uma referência importante para dizer que ele apoiou, de certo modo, o brasileiro, em especial o brasileiro mais pobre, durante a pandemia. E é bom lembrar, né, nós já usamos esse espaço aqui ao longo da pandemia inteira para conversar sobre isso, para lembrar que o auxílio emergencial foi bem longe, né, uma iniciativa do presidente da República. Na verdade, foi uma conquista bastante importante dos movimentos sociais, do movimento sindical dentro do Congresso Nacional. É bom lembrar que a primeira proposta do governo federal com relação ao auxílio emergencial era basicamente antecipar o 13º salário de aposentado, né? Ele vai surgir depois, muito depois, ali por dentro do Congresso, com um valor de R$200. O próprio governo, inclusive, por várias vezes, tentou vetar o valor de R$600. Então, só para lembrar um pouco, porque é importante que, de alguma forma, a gente vá desmontando várias fake news aí que o governo Bolsonaro vai falando e vai colocando, inclusive em relação à economia. Quando a gente pega muito a fala, né, você vai perceber que o governo Bolsonaro não apresentou nada ontem, porque, na verdade, apresentou muito pouco ou quase nada do ponto de vista do que foi feito do ponto de vista econômico. A taxa de câmbio está alta, a questão do dólar é fato, né? Nós temos de um dólar abaixo dos 4, pouco mais de R$3 para mais de 5, a inflação mais do que dobrou, a taxa de desemprego cresceu, a renda caiu, ou seja, quando a gente vai olhando aí, nada do que foi de fato prometido, apresentado no programa de governo, né, lá de 2018, foi cumprido, ao contrário. Agora, eu acho que esse olhar, né, a gente nem precisa falar tanto dele, porque a população sente, a população sabe, a população vem vivendo o que significa um projeto de governo, um projeto de poder, que na verdade, em vez de compartilhar renda, de reduzir as desigualdades, vem ampliando as desigualdades e vem priorizando sempre os mais ricos, né? Assim, se for pensar, né, a fala ali de veracidade, né, de verdade que teve ali, foi a fala, por exemplo, da reforma da Previdência, né? O Bolsonaro defendeu fortemente a reforma da Previdência e quem se aposentou ou quem não está conseguindo se aposentar sabe de fato o que significou aquela reforma de 2019. Então, quando a gente vai olhando, a verdade tem um mundo paralelo ali sendo construído, um mundo para tentar justificar o que não foi justificado.
Acho que uma outra questão, Rafael, bastante importante para a gente olhar ali, é essa discussão agora da redução do preço dos combustíveis, né? Foi falado muito e vai ser muito falado aí nos próximos 2 meses, 3 meses sobre isso. E aí quando você vai ver, de fato, o que o governo Bolsonaro faz é, de novo, tirar recursos dos mais pobres, por meio de tirar recursos de estados e municípios, recursos que deveriam ir para saúde, educação, assistência social, e repassar esses recursos para a gasolina, basicamente para tentar aliviar ali o erro na sua política de preços de combustíveis, que atrelou ao câmbio e ao preço do barril do petróleo internacional. Então a gente vai vendo que as discussões econômicas, na verdade, ficaram bastante limitadas ao que pouco foi feito ou que nada foi feito, e tentar justificar a atual realidade econômica da população e as dificuldades que o brasileiro vem sentindo. A gente está conversando com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Fausto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não fosse a guerra da Ucrânia e a pandemia, o país estaria vivendo uma grande bonança econômica, né? Que o brasileiro teria trabalho, teria renda, mas a gente sabe que não é bem assim. Outro fato que também passou ao largo nessa discussão ontem da economia com o presidente Jair Bolsonaro foi a discussão do teto de gastos, uma das vacas sagradas, né, do neoliberalismo, e que certamente a gente não pode dizer que ele está sendo respeitado, a chamada responsabilidade fiscal que tanto é cobrada dos governos de esquerda. Bem, de novo, né, a gente vai ouvindo as falas, são falas muito esparsas, muito pouco coesas, eu diria, e além disso com um grau de problemas bastante grande, né? Com relação, se a gente for pegar ali os números frios, a gente vai ver que, na verdade, antes da pandemia, o mercado de trabalho já estava desorganizado, já estava desestruturado, e a pandemia só intensificou tudo isso. Na verdade, a pandemia botou mais cores naquilo que já estava colocado. A política econômica é uma política concentradora de renda, é uma política que, de certo modo, trabalha com a ideia de que se você tem que reduzir direitos para ter emprego, e isso de fato aconteceu. Os empregos gerados, na sua grande maioria, são empregos informais. O Bolsonaro falou ontem, por exemplo, da desmontagem das normas regulamentadoras e colocou isso como uma grande ação. As normas regulamentadoras, as chamadas NRs do Ministério do Trabalho, são aquelas que, de alguma forma, foram construídas de maneira tripartite para garantir saúde, né, e segurança no trabalho para a maior parte dos brasileiros. A sua desmontagem, na prática, tem servido simplesmente para liberar ou fazer o que eu quero dentro da empresa, sem se preocupar muito com a vida. E a vida, inclusive, que foi uma coisa que foi bastante desprezada ao longo da pandemia como um todo, né? Vamos lembrar que o atual governo pouco fez, e na verdade o que fez acabou inclusive amplificando o impacto da Covid numa realidade em que nós estamos falando em quase 700 mil mortes. É um número muito alto. O Brasil foi o segundo país que mais pessoas morreram, e a gente não pode se esquecer de tudo que aconteceu, como foi lembrado ontem, a história das faltas, né? Falta de oxigênio em Manaus, mas não foi só isso, nós tivemos falta de máscara nos hospitais, nós tivemos falta de respiradores, e nós tivemos esse absurdo, né, de gastar tantos recursos com a tal da cloroquina e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai olhando, essas questões ficaram bem longe de ser realidade e, de fato, o que aconteceu. Com relação à questão fiscal, é óbvio que o governo Bolsonaro nem tem muito o que falar. Na prática, nos últimos anos, em especial nesse último ano, ele se esqueceu completamente do discurso que o próprio ministro dele faz há tanto tempo e, de certo modo, vem tentando aí comprar votos, vem tentando criar benefícios que durarão só o período eleitoral, né? Todo esse movimento aí perto da eleição tem a ver com um único interesse, que é se reeleger. E depois de se reeleger, muito provavelmente as coisas vão voltar ao seu padrão, que é basicamente retirada de direitos e ampliação aí desse fosso entre os mais pobres e os mais ricos. A gente está conversando com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto, para a gente terminar, eu queria uma avaliação tua também sobre a desculpa ou o argumento utilizado por Bolsonaro para justificar o aumento dos preços dos alimentos. Ele disse que o Brasil enfrentou uma grave seca e, por conta disso, os preços subiram, mas ele esqueceu de falar que foi
totalmente desmontado a estrutura da Conab, que permitia os estoques reguladores e garantia, inclusive, um preço mínimo para o agricultor familiar e todas as políticas de apoio para essa parcela da agricultura que efetivamente coloca comida na mesa do povo brasileiro. Essa é uma estratégia, né, do atual governo. Ele sempre coloca a culpa em outro, né? Seja no governador, no prefeito, no mundo exterior, na guerra, enfim, tudo de certo modo tem uma outra explicação que não a sua ação ou a sua não ação. A desmontagem dos estoques reguladores foi um crime, né, na verdade. Vamos lembrar o que aconteceu, por exemplo, com o arroz em 2020, né? Enquanto o mundo inteiro acumulava arroz, por exemplo, em especial o Oriente, ampliando seus estoques reguladores, já prevendo o impacto da pandemia, o Brasil teve uma safra bastante importante, uma das maiores safras, e simplesmente vendeu tudo e desmontou o seu estoque regulador. Quando chegou ali no meio do segundo semestre para frente de 2020, faltou arroz no mercado, o preço do saco ali, do pacote de 5 quilos de arroz, beirou a casa dos R$40. Isso é um pouco uma demonstração do que tem sido, de fato, o desmonte aí dos estoques reguladores. A mesma coisa a gente tem assistido nos produtos vinculados à agricultura familiar, né? Ou seja, essa variação exagerada dos preços, em que um dia a cenoura está R$15 o quilo, depois cai, depois sobe, e cada dia tem um produto ou vários, um conjunto de produtos que tem subido bastante, tem a ver com essa desorganização da agricultura familiar. Uma boa parte da agricultura familiar ficou simplesmente sem condições de acesso a financiamento, né? Assim, boa parte dos investimentos não aconteceram, e ela ficou à mercê aí do agronegócio, inclusive diminuindo a sua área plantada, e essa insegurança alimentar chegou. Programas como o PAA, né, programas como o PNAE, foram classificados aí como programas comunistas, né, como programas que de alguma forma não deveriam ter continuidade e foram bastante reduzidos, né? E eu acho que tudo isso explica um pouco a inflação que a gente viveu e vive ainda de alimentos. Ela fica efetivamente ao sabor aí do mercado e ao sabor das ondas aí que podem acontecer. É claro que você teve sim uma guerra, você tem sim uma guerra, você teve sim uma pandemia, você tem problemas climáticos de um lado e de outro, mas, por exemplo, este ano, ao contrário, nós estamos tendo um ano bastante importante do ponto de vista das chuvas, e mesmo assim o preço dos alimentos vem subindo muito e piora. Depois que ele sobe, ele não cai mais. Cada um de nós que vai no supermercado, a dona de casa sabe muito bem, porque uma garrafinha de óleo de soja aí custa quase R$10, em alguns lugares, inclusive mais do que isso. E o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. De alguma forma, tem explicação sim, a explicação é que o governo simplesmente despreza qualquer mecanismo que apoie aí o mais pobre, que de alguma forma tente regular minimamente os preços aqui dentro, né? Na verdade, ele fica tanto trabalhando para os seus, que de alguma forma pouco se interessa para a grande maioria. É claro que uma parcela aí dos mais ricos, principalmente ligados ao agronegócio, se aproveitaram de tudo isso, ganharam muito dinheiro, mas a grande parcela da população perdeu muito com a inflação, perdeu muito com o aumento dos preços, e isso explica um pouco os nossos dilemas, os dilemas de uma parte bastante significativa da população que sequer consegue comprar o seu botijão de gás, consegue garantir o mínimo de alimentação na sua mesa. São políticas reais, né? E falta de políticas que, de certo modo, ajudam a explicar como que nós chegamos nessa situação. E o que assusta também, né, Rafael, é que se você pegar toda a discussão econômica que foi falado ontem, não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma sinalização de mudança, não tem nenhuma sinalização de algo diferente que possa propor. Na verdade, a ideia é uma ideia muito simples: continue desmontando, que tudo lá na frente um dia vai dar certo. E vai dar certo para aqueles que sempre deram, né? Ampliação da desigualdade e uma transferência de renda absurda dos mais pobres para os mais ricos, que foi de fato a marca do atual governo do ponto de vista econômico. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, um forte abraço para você, a gente continua em contato. Opa, bom dia a todos novamente, grande abraço. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.